Ora, vamos dar início ao nosso estudo sobre Apocalipse capítulo 11, que fala sobre as duas testemunhas. E para a gente começar a dar início, a gente vai fazer uma breve oração para poder estudar a palavra de Deus. Vamos convidar Kemuel. Senhor Jesus, meu Deus, nesse momento, queremos lhe agradecer porque até aqui temos guardado. Senhor, peço também entendimento para falar e nos dê uma ótima noite e um ótimo sábado. Amém. Que com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Falhou um pouquinho aí, mas a gente conseguiu pegar o final. Feliz sábado a cada um de vocês que estão aqui conosco. É um prazer imenso podermos estudarmos junto a palavra de Deus. Na semana, sem ser a semana passada, que a gente não teve estudo semana passada. Boa noite, Washington. O Washington chegando aí com a gente também. Ele está entrando ainda, né? Então, semana passada nós estivemos, semana retrasada, aí Washington agora. Feliz sábado, Washington. Prazer ter você aqui com a gente. Então. Feliz sábado! Opa! Então, na outra semana, a gente começou a estudar Apocalipse capítulo 11. E abordamos muitos assuntos aqui, a introdução, o início de Apocalipse capítulo 11, o que significava a medição, que começa lá Apocalipse capítulo 11. Mas se você quiser saber mais sobre este assunto que nós estudamos no primeiro estudo, a primeira parte de Apocalipse capítulo 11, está lá no nosso vídeo, da primeira parte desse estudo. Aí você pode estar entrando lá no link lá, que nós deixamos no grupo, tá? E do Awake, e pode estar assistindo esse vídeo. Agora a gente vai começar com a segunda parte, de onde nós paramos o nosso estudo, e vamos dar continuidade a esse estudo. Hoje nós paramos aqui, quem são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11? Em Apocalipse capítulo 11, verso 3, diz assim: darei as minhas duas testemunhas, que profetize por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Na sequência, o texto, no verso 4, diz que essas duas testemunhas também são as duas oliveiras e os dois candeeiros. E aqui agora nós vamos tentar interpretar quem são essas duas testemunhas. Na outra semana, na primeira parte desse estudo, nós vimos que apareceu o nome Jerusalém. E Jerusalém era representado pelo povo de Deus, porque a Jerusalém já tinha sido destruída, né? E nessa época não estava sendo habitada. Então, quem era Jerusalém? Jerusalém representava o povo de Deus, que por 1260 anos foi pisoteados, né? Essa profecia aqui fala, que darei as minhas testemunhas, que profetize por 1260 dias, que em profecia, nós vamos ver logo mais, dá 1260 anos, mas isso é um assunto para a próxima página. Mas aqui a gente quer saber quem são essas duas testemunhas para a sequência. Essas duas testemunhas estariam vestidas de saco durante esse período. A expressão vestido de saco, quando a gente estuda lá no Velho Testamento, toda vez que alguém queria se humilhar diante de Deus por algum pecado e pedir a misericórdia de Deus e clamar pelo perdão de Deus, essa pessoa se vestia, tirava suas roupas sacerdotais ou suas roupas de reis e rainhas, ou sua melhor vestimenta, tirava tudo isso e vestia roupas de pano de saco, num exemplo de humildade, né? Se vestia como alguém muito humilde. E essa pessoa ia diante do Senhor com essas roupas de saco e se jogava diante dos pés do Senhor em atitude de reverência e humilhação, pedindo e suplicando a Deus que o perdoasse pelos seus atos. Aqui diz que essas duas testemunhas estariam vestidas de pano de saco. Isso diz numa situação humilhante, entendeu? Elas passariam esses 1260 dias em uma situação humilhante. Então, nós vamos tentar entender isso em profecia, o que significa isso. Vamos partir do princípio, quem são primeiro essas duas testemunhas. Em João capítulo 5, 39, diz assim: Nosso Senhor Jesus Cristo disse que as Escrituras são os testemunhos dele. Em Salmo 119, verso 5, diz: E Davi declarou que a palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina o caminho. As duas oliveiras e os dois candeeiros se referem à mesma coisa no contexto dos 1260 dias. Devem ser identificados como o Velho e o Novo Testamento, revelados pelo Espírito Santo.
Então, como a Bíblia diz que a palavra de Deus é luz, é lâmpada que ilumina o caminho, e Jesus disse que as Escrituras dão testemunho dele, então as duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11 se referem à palavra de Deus, representadas pelo Velho e o Novo Testamento. Por que elas estariam vestidas de saco? Na Idade Média, onde é também apelidado de a Era da Escuridão, o tempo da escuridão, e por que Era da Escuridão? Se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz, né, para os nossos caminhos, e aquela era é chamada de Era da Escuridão, é porque essa palavra esteve escondida, impossibilitada de brilhar, de acender, de trazer conhecimento. Por isso é chamada de a Era da Escuridão, porque era uma época onde não se podia buscar o conhecimento, nem religioso, nem em outra área. É assim, se você buscasse, você poderia ser taxado de bruxa, de herege, qualquer outra coisa que não fosse conformidade com aquilo que a Igreja Católica dizia, tá? E não era acessível, a Bíblia não era acessível a todo mundo, só um grupo seleto. Mas eu vou deixar aqui. Gelson, gostaria de falar mais alguma coisa, Gelson? Boa noite, Juliana. Feliz sábado. Boa Pode noite, avançar, feliz cara. sábado a todos. Hã? Sim, Joelson. Pode avançar. Tá, vamos avançar então. Aqui. Aqui. Peraí, gente. Aqui. Então, como nós estávamos falando, que a Bíblia, as duas testemunhas estiveram de luto durante 1.260 anos de perseguição. Aqui nós temos uma linha do tempo, né? Que mostra os 1.260 dias correspondem a 1.260 anos proféticos, baseados naquela. Como é, Gelson, que fala? Esqueci. Tempo, dia, profecia. Para cada dia, um ano, não é, Gelson? Eu estou esquecendo aqui o termo que usa. É isso mesmo. Então, para cada dia, um ano. Então, se são 1.260 dias, correspondem a 1.260 anos. E esses 1.260 anos começaram a ser contados em 538, com o Edito de Justiniano. O que aconteceu em 538? Na Idade Média. Com a Idade Média, os bárbaros, reis bárbaros, invadiram o Império Romano, derrubaram o Império Romano. E no que derrubaram o Império Romano, o papado, a Igreja Católica se dividiu em Império Oriental e Império Ocidental. O Império Oriental ficou em Constantinopla e o Império Ocidental ficou na Itália, em Roma. Com os reis bárbaros avançando, eles começaram a tomar o poder e se dividiram, né, em vários reinos, né, que nós hoje conhecemos como Europa, né? E esses reis bárbaros foram conquistados pela Igreja Romana. E a maioria se converteu à Igreja Católica, exceto 3 reinos que eles foram derrubados. Esses 3 reinos foram derrubados, então tudo aquilo que poderia impedir o avanço da Igreja Católica foi derrubado junto com a queda desses 3 reinos. E os outros 7 reinos aceitaram a Igreja Católica como a igreja oficial dos seus reinos. Com isso, Justiniano, agora que também era uma grande potência, a Roma Oriental era uma grande potência, porque ainda permanecia como o Império Bizantino, Roma, que dominava muitos continentes, agora que o Império Papal também conseguiu alcançar todos esses reinos, tinham todo o poder, então Justiniano falou o seguinte, pensou com ele, se eu me unir ao papado, nós formarmos uma aliança só, nós voltaremos, o Império Romano voltará na pessoa do Papa a dominar todas as áreas do continente oriental, ocidental que tiver aqui, porque nessa divisão enfraqueceu o Império Romano. Então, Justiniano fez o quê? Ele fez um edito onde ele dava pleno e completo poder ao Papa, né? Ao Papa, para que ele pudesse agora, através dele, todas aquelas pessoas deveriam se converter ao catolicismo. Caso as pessoas não se convertessem ao catolicismo, o Papa teria o direito de condená-los à morte, porque seriam considerados hereges. E a partir desse decreto de 538, começa a perseguição, as perseguições ao cristianismo.
As pessoas que não aceitavam se converter à Igreja Católica, ou aceitavam os ensinos da Igreja Católica, eram perseguidos e mortos. Foram muitos judeus também, nesse sentido, foram perseguidos e mortos. Muitos cristãos que não aceitavam as heresias que estavam entrando dentro da igreja, que já tinham entrado dentro da igreja e protestavam contra isso, eram também perseguidos e mortos. E a Bíblia fala que por 1.260 dias esses cristãos foram perseguidos. Mais do que isso, mais do que perseguido, a Bíblia foi proibida em 538 de ser interpretada por qualquer pessoa. Por quê? Porque as pessoas, isso para eles causava muita divisão, entendeu? Estava criando muitas teorias, então agora a Bíblia só poderia ser interpretada pelo alto clero. E o Papa era o único que poderia ditar as diretrizes, as novas diretrizes e as crenças que deveriam ser. E ninguém tinha como contestar, porque ninguém tinha mais acesso à Bíblia. Então, a Bíblia permaneceu escondida, humilhada, ultrajada, mas não esquecida, mas não sem alguém que pudesse levantar o estandarte dela por todo esse tempo, homens de Deus, né, durante várias épocas, perseguidos mesmo pelo Império Romano, continuaram levantando a bandeira da verdade, né? E como a gente estudou da outra semana, que surge o protestantismo, muitos foram mortos, né, massacrados pela Igreja Romana por levantar a bandeira da verdade. Mas antes de prosseguir para a próxima página, eu gostaria de perguntar, tem alguém que gostaria de fazer um comentário? Você, Joelson? Não. Então, o perigo de perseguição de 42 meses ou 1.260 dias, anos literais, que vai desde o Edito de Justiniano de 538 até Bastier, general de Napoleão, o aboliu em 1768, já foi estudado. Nós já estudamos sobre isso, né? Mas não custa nada lembrar. Em 1798, quando Napoleão Bonaparte, né, derruba toda a monarquia, né, a monarquia já tinha sido derrubada pela Revolução Francesa, e Napoleão Bonaparte toma o poder completo, o general dele prende o Papa e tira todo o poder que tinha a Igreja Romana, né, saqueia suas igrejas e também toma todos os territórios que fazia dela uma grande império, né? Para você ter ideia, um terço da Europa estava sob o domínio da Igreja Romana. Um terço do territorial da Europa estava sob o domínio da Igreja Romana. Eram territórios romanos, eram territórios papais, eram da Igreja Católica. E tudo isso foi tomado deles, né? E tirado o seu poder como imperador, como rei, político e religioso, né? Foi tirado os dois poderes, político e religioso, da Igreja Romana. E então, em 1768, cumpre-se os 1.260 anos de perseguição, 1.260 anos que a Bíblia permaneceu sendo humilhada, ultrajada, impossibilitada de ter acesso a todos os povos, né, de ser ensinada, perseguida, não podia ser ensinada a Bíblia, né? Então as pessoas tinham que fazer isso escondido, porque se fossem descobertos com a Bíblia na mão, eram mortos, né? Mortos na fogueira, ditos como hereges. Durante esta época, apesar de brutalmente perseguidos, o Velho e o Novo Testamento continuaram dando testemunho do amor e da verdade de Deus. Apesar de toda a perseguição, eles continuaram. Mas ainda em Apocalipse capítulo 11, verso 7, diz que enquanto acabar o seu testemunho, quando terminar o seu testemunho em 1.260 anos, no ano de 1798, um pouco antes disso, né? A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Agora você pode falar um pouquinho sobre a besta que sobe do abismo, Joelson, para a gente? Sim. Ah. A besta que sobe do abismo é uma personagem interessante no fluxo da história. A irmã White, falando sobre a besta do abismo, ela deixa claro que a besta do abismo é França Ateia. E que França Ateia, no momento da sua atuação no contexto profético, ela foi e é, na verdade, um poder usado por Satanás
de uma forma diferente. Em outras palavras, ela vai deixar isso muito bem claro em O Grande Conflito, no capítulo que fala sobre a Revolução Francesa. É interessante notar que até França Ateia, você tem Babilônia, império que atuou nos dias de Daniel, em perseguição ao povo de Deus, porque Babilônia foi a responsável pelo cativeiro judaico. Daí, na sequência, você tem o Império Medo-Persa. Da Pérsia, nós temos esse mesmo elemento de perseguição ao povo de Deus, né? Você tem ali o decreto que resultou na prisão de Daniel, na cova dos leões, e mais tarde você tem aquele decreto que o rei Assuero assinou equivocadamente, enganado, iludido por Naamã, para que os judeus fossem mortos, né? Então, note que a partir de Daniel você tem os impérios que atuaram ao longo da história, sempre perseguindo o povo de Deus. Agora, uma característica marcante nesses impérios até França Ateia é que eles foram forças civil, política, ordenada e orientada, conduzida por reis. Você tem Nabucodonosor, você tem Assuero, você tem outros reis que se levantaram ao longo da história. Você tem, por exemplo, Alexandre o Grande, no período do Império Greco-Macedônio, da Grécia, né? E chegamos finalmente ao Quarto Império, que é Roma Imperial, que na pessoa dos Césares também perseguiu o povo de Deus. Inclusive foi na gestão romana que Cristo é morto na cruz do Calvário. Uma perseguição acontece, a perseguição de Diocleciano começa ali em 303 e vai até 313, naquela perseguição de 10 dias ou 10 anos do período de Esmirna. Então, você nota que as perseguições sempre foram marcadas e protagonizadas por imperadores. Eu estou fazendo essas colocações porque a irmã White, quando chega na parte da perseguição ou da Revolução Francesa, ela diz que a França, a Revolução Francesa, foi uma nova modalidade relacionada com as atuações de Satanás. E isso aqui é importante para entendermos o capítulo 11. Por quê? Porque a questão de França é mais uma questão ideológica. E essa questão relacionada com o aspecto ideológico, ele não está limitado à Revolução Francesa de 1798, com a subversão da Bíblia e a morte das duas testemunhas ditas no capítulo de Apocalipse, né? Você acabou de ler aí sobre as testemunhas que seriam mortas e lançadas na praça da grande cidade que espiritualmente é chamada Egito. E Vou falar ainda sobre isso. certo. Então, ela seria lançada, os seus corpos, na praça dessa grande cidade. Eu não vou entrar nos detalhes dessa parte em que as testemunhas são mortas e lançadas na praça dessa grande cidade, porque ainda está para ser comentado à frente, né? Estou dando aqui um panorama para nós entendermos o que está por vir no contexto do nosso estudo. Mas a grande questão é que essa atuação de França em matar as duas testemunhas, como já disse, não é uma situação que está restrita à história, ao passado. Ela ganhou novos desdobramentos no sentido de perseguir a igreja, ou a Bíblia, e os ensinamentos da Bíblia, só que de outras formas. Por exemplo, algumas ideologias surgiram a partir da Revolução Francesa, como, por exemplo, a questão do comunismo, veio da Revolução Francesa. Existem historiadores, professor Palmer, por exemplo, historiador, o Maxwell, autor dos livros Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel e Uma Nova Era segundo as Profecias de Apocalipse, assim como o professor Palmer, ele vai destacar que o movimento comunista, o regime comunista,
ele foi sistematizado com base nos pressupostos da Revolução Francesa. Então, você note que a Revolução Francesa ficou na história, mas os elementos da Revolução Francesa ganharam novos desdobramentos, gerando novas ideologias. O partido de esquerda, por exemplo, veio da Revolução Francesa. Esquerda e direita são partidos que nós temos hoje interagindo no nosso cenário político. Nós temos hoje no Brasil, talvez, a eleição mais polarizada e mais importante da história do país. E essas agendas esquerdistas, por exemplo, de ideologia de gênero, aborto, liberação das drogas, a perseguição contra a pregação do evangelho, que claramente é uma referência ao ateísmo de França, no contexto da Revolução, são elementos que vieram de lá. Exato. E que hoje estão infiltrados nas instituições de uma forma ideológica. Alguns especialistas chamam de ativismo ideológico ou fisiológico, né? E a história ela tem muitos eventos importantes, e num estudo como esse não dá para a gente abordar estruturalmente os detalhes dessas questões para termos a noção do que está acontecendo hoje. Esse comentário eu faço da forma que estou fazendo para que nós entendamos que o capítulo 11 de Apocalipse, ele não é um capítulo isolado da Bíblia ou do contexto profético. Dificilmente você ouve pessoas falando ou pregando sobre o Apocalipse 11, e ele é fundamental para entendermos o que acontece nesse cenário polarizado e que vai desencadear exatamente na perseguição da igreja. Por quê? O objetivo desse desdobramento que veio da Revolução Francesa e que tem a sua atuação e ativismo presente em nossa sociedade hoje de uma forma ideológica e não imperialista, é tão somente com um propósito: forçar a direita a tomar posições ante atividades esquerdistas, porque nós estamos passando por um desgaste hoje no cenário político, religioso, enfim, pelo ângulo que você avaliar. Nós estamos vivendo uma realidade de polarização em que as pessoas são obrigadas, quer sejam cidadãos comuns ou pessoas que compõem a liderança política, a liderança religiosa, são obrigadas a se posicionar de um lado ou outro. Infelizmente, a Evelyn comentou aqui agora há pouco sobre adventistas que também têm se posicionado nesse cenário polarizado. Nós não devemos nos posicionar nesse cenário polarizado defendendo legendas. A nossa legenda é a de Emmanuel. A nossa solução está no alto, não está nem na esquerda e nem na direita. O objetivo desses dois blocos polarizados é criar essa narrativa entre a população no sentido de manipular a opinião pública, porque a esquerda e a direita pertencem ao mesmo poder. Eles são aliados. O objetivo é tão somente criar essa polarização ideológica. E de que forma isso acontece? Eu estou praticamente dividindo o estudo aqui com Cláudia, né? A gente geralmente está aqui para fazer comentário e agora eu estou assumindo o papel de Cláudia aqui de estar conduzindo a questão do estudo, mas é importante essas questões aqui. Vejam só, qual é o objetivo da esquerda como uma ferramenta, o braço esquerdo de Satanás? Um movimento, a direita é o braço direito de Satanás, e o movimento e a esquerda é o braço esquerdo de Satanás. Ele controla tanto a esquerda quanto a direita. E qual é o objetivo disso? Vejam, a esquerda ela tem sangrado e minado os valores judaico-cristãos. O que a Bíblia diz é assim, a esquerda diz não, certo? Notem que a questão da besta que surge da terra, lá no capítulo 13 de Apocalipse, ela tem 2 chifres, que representa o protestantismo e o republicanismo. Ou seja, representa o poder civil e o poder religioso. O protestantismo, o poder religioso. O republicanismo, o poder civil. O equilíbrio dos Estados Unidos depende da união e da perfeita harmonia desses 2 poderes, o poder religioso e o poder civil. Depende do equilíbrio disso aqui. Acontece que, com o avançar do tempo e das agendas progressistas, esquerdistas, um dos chifres ganhou mais força que o outro. Ou seja, o poder republicanismo hoje
representado pelas agendas políticas, tem mais influência nos Estados Unidos hoje que o chifre que representa o republicanismo, ou melhor, que representa o protestantismo. Você tem nos Estados Unidos a aprovação de casamento gay, você tem a ideologia de gênero como pauta do atual governo, você tem a questão do aborto como pauta do atual governo. Essa é uma tendência global. E o que acontece diante disso? Uma revolta. Os partidos de direita, a nova direita cristã, vai tomar, em algum momento, posição com relação a esses ataques da esquerda ao movimento judaico-cristão. E qual será o posicionamento da direita? Será o estabelecimento de uma força religiosa controlada por lei, controlada pelo poder civil, que vai ferir diretamente a primeira emenda da Constituição norte-americana. Ok? Esse ponto eu não vou entrar em mais detalhe, porque nós vamos estudar sobre o Apocalipse 13. Eu estou dando um spoiler aqui, mas o que é importante destacarmos aqui é o papel da besta do abismo no capítulo 11. Note que, em resumo, eu não pude detalhar muita coisa aqui, a importância do capítulo 11 do Apocalipse é fundamental para entendermos o cenário que estamos vivendo e os desdobramentos que vão culminar no estabelecimento do decreto dominical. Então, o capítulo 11 do Apocalipse é de fundamental importância para estudarmos com o Apocalipse 13 também, tá bom? Era só essa questão que eu queria deixar explanada aqui para a gente. Obrigado, Joelson. Ainda falando sobre quem é a besta que sobe do abismo, como o Joelson bem falou, que essa besta é a Revolução Francesa, que aconteceu na França, ela foi encabeçada por quem? Por Satanás, diretamente por Satanás. Vamos ver o que a Bíblia chama... Por que a Bíblia chama Satanás de a besta do abismo? Primeiro, a palavra abismo vem desde Gênesis, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Satanás foi expulso para onde? Expulso do céu, Satanás foi lançado no abismo, que era a condição da terra antes da semana da criação. Na sua rebelião, dizia no seu coração: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao mais profundo do abismo. Em Apocalipse 2 em diante, diz assim também: e ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos e lançou dentro do abismo. Depois trancou e lacrou no abismo. Então, assim, Satanás é quem vem encabeçando toda a Revolução Francesa. Como o Joelson bem falou, existem duas coisas que são características de Satanás, e que nós vamos ver isso mais lá à frente na sequência, que são ideias que Satanás lançou desde o Éden. A primeira ideia que Satanás lançou lá no Éden é que o ser humano não precisa de Deus, porque ele é Deus. Ele falou assim, que no dia que Eva comesse da fruta, ela seria igual a Deus. Então, se ela seria igual a Deus, ela não precisa de Deus. Então, temos aí o ateísmo, né? E também o espiritismo, né? Porque quando ele diz que você é Deus, você controla a sua vida, você dita as suas regras. Outra coisa também, o espiritismo vem quando ele diz que certamente não morrereis, que o ser humano teria uma vida imortal, né? Como ele é como Deus, ele também seria imortal. Então, essas duas características se levantam nessa ideologia que Satanás vem encabeçando. Como o Gelson bem falou, nessa questão de direita e esquerda, a Revolução Francesa veio para contrapor um movimento da monarquia que existia naquela época, que era liderado pela Igreja Católica. E a gente viu todas as atrocidades que a Igreja Católica fez e como ela perseguiu o povo de Deus e tantas outras pessoas, e tudo isso mostrava que a Igreja Católica estava perto da decadência, mas Satanás não deixaria isso, não entregaria seu poder assim tão fácil. Então, ele usou o próprio movimento dos burburinhos da Revolução Francesa para vir como contraponto, né? Parecendo que seria algo bom, que libertaria o povo de toda a opressão que a Igreja Católica, a religiosidade fazia, entendeu? Então, ele se levanta como um poder que vem para defender as pessoas, né? E logo mais a gente vai ver que isso se tornou tão igual ao período da Igreja Católica. Como a Bíblia desmascara Satanás, Satanás procura silenciar seu testemunho, que é mantendo-a oculta ou destruindo. No período do reinado papal, Satanás tentou ocultar a Bíblia.
né? Foi quando ela ficou vestida de saco, sem poder brilhar a sua luz, né? Mantida escondida, perseguida e etc. e tal. Com a Revolução Francesa, ele resolve ter uma estratégia mais audaciosa. A estratégia de Satanás agora é destruir de vez a Bíblia, né? Na Revolução Francesa é tornar a Bíblia algo inimigo do Estado, né? Que precisava ser destruído, que precisava ser aniquilado. É a ideologia que João bem falou. É uma ideologia onde ela visa trazer de volta a filosofia grego-romana e acabar com essa filosofia judaico-cristã, apagar de vez. E depois, se você estudar a história do que foi a Revolução Francesa, você vai ficar abismado das coisas que essas pessoas faziam na época da Revolução Francesa. Ainda em Apocalipse 11, disse: quando tiver, então, o concluído testemunho, que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. Então, as duas testemunhas seriam mortas, entendeu? No período do Império Papal, as duas testemunhas foram humilhadas e escondidas e ocultadas. Mas, no período da Revolução Francesa, as testemunhas, a besta queria matá-las e matou. A Bíblia fala que elas seriam vencidas e seriam mortas. Mas ainda em continuação, ainda fala assim: e depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou nelas, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram, e ouviram um grande voz do céu, que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Como isso se aplica? Se aplicando a estes 3 dias e meio, o princípio bíblico de dia-ano, em Ezequiel 4:6, chegamos à conclusão de que o testemunho bíblico reviveria 3 anos após, 3 anos e meio após ter sido aniquilado. E nós vamos ver como foi que isso aconteceu no período da história da Revolução Francesa. Como isso aconteceu. Aqui diz o seguinte, deixa eu ver aqui, porque eu não estou conseguindo ler aqui, então eu vou dar uma pausa aqui. Esta profecia se cumpriu de um modo muito precioso e surpreendente na história da França. Os 3 anos e meio foram exatamente o reinado do terror da Revolução Francesa. Durante esse tempo, a Bíblia foi queimada, abolida na França, foi morta, todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era o corpo legislativo da França. Também se decidiu que as semanas seriam de 10 dias. O dia de descanso foi abandonado, e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para orgias e blasfêmias. Negou-se abertamente a existência de Deus. Uma mulher imoral foi nomeada deusa da razão, e as pessoas deviam adorá-la. Isso foi o que aconteceu no período da igreja, no período da Revolução Francesa. Então, naquele período, por 3 anos e meio, entendeu? Enquanto durou o terror da Revolução Francesa, e logo mais eu vou passar um vídeo para vocês, vocês vão entender o que quer dizer o terror da Revolução Francesa, entendeu? Porque é chamado de terror da Revolução Francesa. Então, por 3 anos e meio, enquanto esse terror permanecia, a Bíblia foi queimada na praça pública, entendeu? As igrejas católicas foram invadidas, cristãos, protestantes, qualquer pessoa que professava qualquer fé, foram perseguidos, mortos, guilhotinados, entendeu? E em resumo, a Inquisição Romana, a Revolução veio para derrubar a Inquisição Papal, mas a Revolução também criou a sua própria Inquisição, que saiu matando milhares e milhares e milhares de pessoas. Foi um verdadeiro banho de sangue, entendeu? Muitas pessoas morriam por qualquer coisa, por qualquer besteira, eram mortos. Então, isso aí foi o que Satanás fez. Ele não terminou o seu império, ele veio ele mesmo em pessoa e fulminou todas as pessoas, a cabeça das pessoas que estavam dirigindo a Revolução Francesa, entendeu? E possuiu-os de tal maneira que neles só queriam ver sangue. Eles estavam... Quando você assiste o documentário que fala sobre a história da Revolução Francesa, você fica falando, nossa, o povo estava ensandecido, que louco, parecia que eles estavam sedentos por sangue, entendeu?
E eles estavam envoltos e ficaram felizes quando a Bíblia foi queimada, quando a Bíblia foi destruída. Pegaram uma mulher, uma prostituta, e fizeram um trono para ela, entraram dentro da igreja, entendeu? E todo mundo a saudava como se fosse a deusa da razão, que ela agora tomaria o local da deusa da razão. Joelson? É interessante entendermos os motivos que geraram a Revolução Francesa. Esse período negro da história, ele não surgiu do acaso. A própria igreja, a Igreja Romana, na gestão dos papas, trouxe como resultado a Revolução Francesa. Por quê? A forma como as pessoas eram ensinadas a adorar a Deus era com base na tradição e no entendimento do entendimento da igreja. A Bíblia, para a realidade da igreja, não era a magna palavra de Deus, a regra de fé e prática. A Bíblia era entendida como um produto da igreja, e não a igreja como um produto da Bíblia, né? Então, houve essa inversão de valores. O líder da igreja, o Papa, o sistema papal, por exemplo, se coloca como um Deus na Terra, com capacidade de mudar a palavra de Deus, mudar as leis de Deus e até revogar a vontade de Deus quando lhe aprouver fazer isso. E a partir desse entendimento da igreja, quanto à validade da Bíblia, a forma como Deus foi ensinado a ser adorado foi da forma pior possível. As pessoas eram instruídas, orientadas, estimuladas a adorar um Deus vingativo, um Deus que, na apresentação da igreja, tinha mais elementos do homem pervertido do que da divindade pura, sacrossanta, que merecia o respeito e a adoração do homem com base no contexto de santidade. Então, essa santidade de Deus foi pervertida e adulterada pela igreja. Os papas, os oficiais da igreja, no contexto de França, exploravam a sociedade. Historiadores afirmam que os milhões de habitantes da França trabalhavam como escravos para aproximadamente 100 mil franceses que faziam parte da nobreza. E entre eles estava a igreja usufruindo desses benefícios, onde a base da sociedade era escravizada, não tinham o que comer às vezes, e passava fome, frio, porque eles trabalhavam, como já disse, para alimentar o topo, a elite da sociedade, composto nesse cenário de França por aproximadamente 100 mil franceses da elite. Então, a igreja ela foi conivente com isso. Acontece que a população explorada, escravizada nesse sistema, foi se desgastando com esse sistema de coisas e não tinha a quem recorrer, porque geralmente em tempo de crise, para algumas pessoas o último recurso depois de tentar todas as coisas é buscar a Deus. E os franceses, na tentativa de buscar a Deus, não tinha esse Deus de amor apresentado na Bíblia, porque o Deus que a igreja apresentava era um Deus tirano, era um Deus cruel, era um Deus que era sádico, era um Deus que se alegrava com o sacrifício de pessoas, com o sofrimento das pessoas. Havia a doutrina do purgatório, a doutrina do inferno ensinada pela igreja, de pessoas que eram queimadas no inferno por não acatarem as tradições da igreja. Então, as pessoas tinham que viver num regime de escravidão, tanto do ponto de vista da igreja quanto do ponto de vista da monarquia. Então, esse sistema de atuação do poder religioso com o poder civil ao longo de anos gerou essa saturação
no contexto da sociedade francesa, da população francesa, e o resultado foi exatamente a revolução da forma que aconteceu. Por isso essa carnificina, derramamento de sangue, essa falta de piedade quanto à nobreza, né? A história tem essa marca negra registrada nos seus acontecimentos, em que a igreja torna-se Tá falhando um pouquinho, Joelson. a principal culpada dessa situação, e o ateísmo que veio como resultado dessa revolução também não é por acaso, porque as pessoas foram ensinadas a rejeitar, não tinha nada a ver com o Deus que nós conhecemos na Bíblia, né? O Deus de amor, o Deus de misericórdia. Esse Deus não existia no contexto da igreja. Então, o Deus apresentado pela igreja, ele foi rejeitado, e na falta de discernimento, as pessoas não perceberam que o problema estava na forma como a igreja ensinava a respeito de Deus, e não na Bíblia, que ensina a verdadeira doutrina de Deus, né? Então, eles rejeitaram a igreja, as tradições, mas também rejeitaram a sã doutrina bíblica, né? Com a queima das Bíblias e a introdução de um sistema ideológico baseado na razão, isento da fé. Obrigado, Joelson. E foi exatamente isso. O que não aconteceu lá nos Estados Unidos. Quando os primeiros cristãos fugiram para a América e eles fizeram a revolução, podíamos assim, a república, lá, eles entendiam o valor da palavra de Deus, eles sabiam que era a Igreja Católica que tinha distorcido a Bíblia. Então, o problema não estava na Bíblia. O problema estava na Igreja Católica, na forma como ela pregava. Por isso, lá, a visão de liberdade foi tão posta em pauta, entendeu? E lá eles tiveram uma forma muito mais assim branda de se livrar da monarquia, né, que era da Inglaterra na época, do que cá na França, né, que levou muitas pessoas à morte. Mas eu quero mostrar para vocês aqui agora um vídeo contando um pouco sobre a Revolução Francesa. Eu cortei ele, só deixei algumas partes. Se você não estiver ouvindo, me avisa aqui, porque eu quero ver se está com algum problema, tá? Vamos ver. Nova forma de lei marcial. Está dando para ouvir? Deu para ouvir aí? Deu para ouvir, Joelson? Eu não consegui ouvir ainda não. Ninguém. Eu vou soltar aqui de novo, você me fala se está ouvindo. Nova forma de lei marcial. Eu estou ouvindo. Está ouvindo? Estou ouvindo. Ah, então tá bom. Então eu vou Tô soltar o vídeo, viu? Presta atenção no vídeo. Nova forma de lei marcial. Está na hora de todos os franceses desfrutarem de uma igualdade sagrada. Está na hora de impor essa igualdade através de atos de justiça contra traidores e conspiradores. Que o terror seja a ordem do dia. E assim tem início um novo capítulo na Revolução. Um período de violenta repressão chamado de O Terror. Em uma virada notável, os revolucionários suspendem a nova Constituição e os direitos que ela garantia. Espiões policiais espalham-se por todo o país. Qualquer um que fosse suspeito de atividade contra-revolucionária era preso, rapidamente julgado e enviado para a lâmina nacional. O reinado do terror foi criado como um governo de emergência. O que compreendiam como terror era insuflá-lo nos corações dos inimigos da República. E eles ou aceitariam as regras ou seriam presos e condenados. A menor suspeita poderia mandar qualquer um para o cadafalso. Políticos que comentassem a monarquia defunta. Qualquer um que usasse as palavras Monsieur ou Madame ao invés da nova forma de tratamento cidadão. O ar estava carregado de paranoia. Vizinhos denunciam vizinhos. O rolar incessante das carroças da morte percorriam as ruas de Paris. A execução paira sobre as cabeças do povo. Todos sabiam que em Paris havia vários espiões da polícia por toda parte. Nas filas do pão, escutando o que as mulheres diziam e entregando-as se não gostassem do que ouviam.
podiam ser entregues não somente por se queixar do preço alto do pão, mas também por não mostrar-se muito entusiasmado com o andar da carruagem e com o sucesso da Revolução. Qualquer comentário poderia causar problemas às pessoas. A convenção instituiu um tribunal revolucionário, expedindo julgamentos e execuções com grande eficiência. Para consolidar o poder, formaram um conselho de 12 homens chamado Comitê de Segurança Pública. O maior poder deveria ser delegado a um grupo menor e esse grupo tornou-se o Comitê de Segurança Pública, que finalmente resumiu-se a 12 pessoas que governavam a França como uma ditadura coletiva. Com suas palavras de mestre e sua visão revolucionária, Robespierre tinha a voz mais forte nas reuniões. E essa voz pedia mais sangue. Uma das incongruências da vida política de Robespierre era que inicialmente ele era um oponente apaixonado da pena de morte. E naturalmente isso voltou-se contra ele quando mais tarde tornou-se igualmente ferrenho a favor do terror e da guilhotina. Ele jamais explicou-se claramente, exceto para dizer: os tempos mudaram. A revolução endurecera Robespierre. Inicialmente apoiando fervorosamente uma imprensa livre, agora instaurava a censura, um vestígio do antigo regime. E com a igreja já sendo atacada, ele é influenciado por um dos revolucionários mais radicais, Jacques-René Hébert, que propõe uma descristianização. Quando a crise da guerra e da rebelião interna está no seu auge, o povo começa a dizer que a raiz de todo o problema eram os padres, a religião. E se quisessem salvar-se dos inimigos da revolução, deveriam destruir o poder da Igreja Católica. Superstição, fanatismo, é disso que a religião se trata e, consequentemente, acabar com isso. Ruas que tinham nomes de santos foram rebatizadas. Ícones religiosos foram destruídos e substituídos por tributos ao novo São Marra. A igreja passou a ser o inimigo dos revolucionários radicais. Altares eram arrancados das igrejas e catedrais, o vidro era quebrado, as estátuas destroçadas. A riqueza da igreja simplesmente desaparecia. Para a opinião europeia, isso era ainda mais chocante do que a morte do rei. Nem mesmo o calendário cristão foi poupado. Os anos já não eram marcados a partir do nascimento de Cristo, mas de setembro de 1792, a queda da monarquia. Agora era o ano 1. Os meses receberam nomes de acordo com as estações. Julho tornou-se... Sacre de São Bartolomeu também dirigiu as cenas da Revolução Francesa. Satanás parecia triunfar. Não obstante o trabalho dos reformadores, ele tinha conseguido manter vastas multidões na ignorância a respeito de Deus e da sua palavra. Agora, ele apareceu com uma nova roupagem. Na França, surgiu um poder ateu, que declarou abertamente guerra contra a autoridade do céu. A fornicação foi sancionada por lei. Profanação e corrupção pareciam inundar a terra. O trabalho que o papado havia começado, o ateísmo concluiu. O papado, retinha do povo as verdades da Bíblia, proibia o povo ter acesso à Bíblia. O outro, o ateísmo, ensinou a rejeitar tanto a Bíblia quanto o seu. Uma revista da época, Blackwood Magazine, novembro de 1870, traz o seguinte: a França é o único estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus, e em cuja capital a população inteira dançou e cantou com alegria ao ouvir a declaração. Lembra que nós lemos aqui no Apocalipse que as pessoas deram festas quando a Bíblia foi tirada, de campo, quando a religião foi banida? As pessoas se presentearam. Olha só o que diz uma revista da época. As pessoas, de fato, literalmente, festejaram a morte das duas testemunhas, a morte da Bíblia. Por que o Apocalipse chama a cidade, ele identifica essa cidade onde morreram as testemunhas com o Egito e Sodoma? Simples. Sodoma porque é símbolo de licenciosidade, de perversão. E a França revolucionária se tornou um palco para tudo isso. E Egito porque lá em Êxodo você percebe na história do faraó
um ateísmo declarado pela primeira vez na história. Um governante, um monarca, o faraó, diz para Moisés: quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus, não quero saber nada desse Deus. Então, essa cidade aqui no Apocalipse, simbólica, ela traz elementos de Sodoma e do Egito, ou seja, foi um estado abertamente ateu. Um estado que proclamou uma prostituta a deusa da razão. Veja só que coisa. E tentou eliminar a religião cristã daquele país. Um estado licencioso e ateu. Por isso o Apocalipse traz essas características. Um detalhe que eu... Pronto. Este período começou ao 26 de novembro de 1793, o período do reinado do terror, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou que não há Deus, o que foi motivo de regozijo para todos os seus habitantes, e durou até 17 de junho de 1797, quando o governo francês anulou o decreto e outra vez se permitiu a prática da religião. 3 anos e meio depois, conforme a palavra de Deus tinha dito, que duraria, né, a morte das duas testemunhas. Mas, antes de passar aqui, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o que a gente já viu até aqui, até agora? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Evelyn? Joelson? O que a gente já viu? Matusalém, feliz sábado, que bom você aqui. Joelson, quer fazer algum comentário? Não, pode avançar. Já estamos terminando, faltam 3 minutos. Evelyn tinha levantado a mão, quer fazer algum comentário? Ah, não, foi sem querer. Foi sem querer, né? Então, como vocês bem viram aí, vocês puderam ver, diante de tudo que a gente estudou, aqui, através dos vídeos, como foi a Revolução Francesa, entendeu? Vocês perceberam algo muito comum com os burburinhos que a gente tem visto ultimamente? Entendeu? Algo muito comum com os burburinhos que a gente tem visto ultimamente, como a palavra de Deus vem sendo atacada, entendeu? No primeiro regime, que era o regime da monarquia, ela era escondida, tinha que ser perseguida. No segundo regime, ela foi atacada para ser destruída, entendeu? Precisava ser destruída. Satanás fomentou a destruição desta palavra, da palavra de Deus. Eles tinham que lutar e destruir o cristianismo. Joelson falou mesmo assim no início que nós estamos num momento de uma polarização tão grande que a gente tem que acabar se posicionando para um lado, porque de um lado a gente tem que ver que está surgindo um movimento aí, que esse movimento aí ele vem contra tudo que se chama Deus, né? Tudo que se chama Deus, querendo implementar todas as piores coisas. E o Espírito de Profecia, Ellen White fala que a gente pode exercer por meio do voto, entendeu? A nossa defesa a princípios e valores, entendeu? Só que quando a gente fizer isso, a gente já sabe que é profético. Quando a gente fizer isso, a gente vai estar dando força para um outro segmento que depois, não sabemos quando ele estiver bem forte, ele também vai se tornar e vai se transformar num movimento opressor para o povo de Deus. E tem um texto de Ellen White que ela fala que ela fala no quesito do republicanismo, né? Ela fala que devemos ficar do lado do republicanismo enquanto eles estiverem defendendo princípios. Quando eles abandonarem os princípios, devemos nos retirar a defesa, né? Diz que a gente tem que ficar do lado do certo enquanto ele estiver certo. Entendeu? A história está se repetindo. A gente sabe que está se caminhando para isso aí. Nós sabemos que as perseguições só vão se intensificar. Joelson, pode falar. Um detalhe que vale a pena a gente deixar bem claro aqui é o seguinte, é que nós, como adventistas, inclusive a igreja, ela tem a sua posição quanto a esse cenário polarizado. Nós não defendemos legenda nem da esquerda e nem da direita no sentido de fazermos apologia e ativismo político. Nós não fazemos isso. Entretanto, como cidadãos, nós temos o direito e o dever de exercermos a nossa cidadania através do voto. Esse é um dever cívico nosso, entendeu? E qual é o nosso papel equilibrado em relação a isso?
primeiro, conhecer as propostas, conhecer as agendas. Qual é a agenda da esquerda? Já está muito bem claro aí, ideologia de gênero, legalização do aborto, liberação das drogas, apoio à impunidade, Exato. dentre outras coisas. Essa é a agenda da esquerda. Nós não participamos e nem apoiamos esse tipo de coisa. A direita, ela vai dialogar em alguns aspectos com alguns valores da Bíblia, como família, por exemplo, né? A defesa pela vida, não aprovando a legalização do aborto, o apoio, falando ainda de defesa da família, ao casamento heteromonogâmico, que é contrário à ideologia de gênero da esquerda. Então, existem alguns elementos da direita que fazem parte daquilo que nós acreditamos. Entretanto, a direita ela não Sim, Gelson, defende... só uma dedo aqui. E, por enquanto, também dando a liberdade religiosa para que a gente tanto necessita para pregar o evangelho. Exatamente, exatamente. Então, assim, existem alguns elementos que estão em harmonia com aquilo que nós defendemos como cristãos e que, assim, tanto a esquerda quanto a direita, elas são nocivas. Agora, qual é o nosso posicionamento aqui? É que nós temos, é como se você tivesse um problema de saúde e o médico te receita 2 medicamentos diferentes, sendo que os 2 têm efeitos colaterais. Só que ele é mais danoso em efeitos colaterais que o outro. O que você vai fazer? Você vai deixar o que te traz mais agressividade do ponto de vista de efeitos colaterais para tomar aquele que é menos agressivo. Então, o nosso dever cívico hoje é de termos que escolher 2 situações que são nocivas, mas dentre as 2, uma é menos nociva que a outra. Então, falando mais claramente aqui para a gente, a direita hoje ela é menos nociva que a esquerda, mas nenhuma é solução para os nossos problemas. Entretanto, nós precisamos de um cenário em que a liberdade religiosa é de fundamental importância para a pregação do evangelho. Porque os países que adotaram o regime comunista, os nossos irmãos vizinhos aqui da América Latina, estão perdendo a liberdade religiosa, a igreja está perdendo as instituições para o Estado e a pregação da verdade está sendo sufocada por regimes ditatoriais e opressivos. Então, nós temos essa realidade polarizada aqui no país e, como cidadãos, nós precisamos, através do exercício do nosso direito de voto, escolher aquilo que é menos nocivo para que, por enquanto, tenhamos a liberdade para pregarmos as 3 mensagens angélicas, tá certo? Então, assim, a nossa esperança, de fato, está no alto, porque independente da esquerda ou da direita, a esperança é Jesus Cristo. Nem a direita nem a esquerda tem solução para os nossos problemas. Os nossos profundos problemas não têm. A solução está em Jesus. Entretanto, nós temos que escolher nesse cenário aquilo que é menos danoso. Verdade. Bom, gente, a gente já chegou a 9h03. Nosso estudo ainda tem mais algumas coisas a gente abordar ainda dentro de Apocalipse capítulo 11, tá? Mas, a princípio, o que nós estudamos hoje sobre quem eram as 2 testemunhas, estudamos também quem representava, que no Apocalipse capítulo 11 falava sobre o Egito e sobre Sodoma e Gomorra, e essas características correspondem à França, né, ao país da França. Por quê? Porque no período da Revolução Francesa, a França se deleitou em orgias como Sodoma e Gomorra, e também estendeu a bandeira do ateísmo como o Egito, né? Quem é Deus para que eu possa, para que você venha me falar sobre Deus, entendeu? Tanto que tentou destruir a Bíblia, entendeu? Tentou apagar Deus da cabeça das pessoas, perseguiu o cristianismo para apagar o cristianismo da cabeça das pessoas, como vocês mesmos viram no documentário aí, nas praças, tentaram tirar toda a ideia de Deus, ou seja, implantar a filosofia grego-romana novamente e tirar essa coisa de judaico-cristã, né? Então, isso, engraçado, você pode dizer que está tudo isso dentro de Apocalipse capítulo 11, você pode ir comparando capítulo 11 dentro da história,
e você vê como vai desvencilhando, né? Você está ali, a Apocalipse capítulo 11, ele aborda 2 períodos da história, o período da monarquia, desde a época da Idade Média, e também a era do renascentismo, né, com o iluminismo, da Revolução Francesa, aborda essas 2 épocas, né? E você vai vendo a mudança de um governo para o outro. No primeiro, Cláudia, monarquia, Satanás encabeçava. No segundo, da Revolução Francesa, não, primeiro da monarquia, o papado encabeçava. No segundo, da Revolução Francesa, Satanás encabeçava como a besta que sobe do abismo. Sim, Joelson. interessante é que a besta do abismo do capítulo 11, ela age no extremo, forçando a besta do capítulo 13, a segunda besta do capítulo 13, a se posicionar diante dos ataques da besta do capítulo 11. E é Exato. assim que terá o desdobramento ligado ao Exatamente. decreto dominical. Uma Isso é vai puxando a interessante. outra, né? No período, Exatamente. a besta, no período da monarquia, que era o papado, forçou o surgimento da besta que sobe do abismo. Aí a besta que sobe do abismo agora força o surgimento novamente da besta que vem, da besta de Apocalipse 13, né? A besta da terra, ela força a É, besta da terra a tomar um posicionamento posicionamento. que vai resultar na formação da imagem da besta e a perseguição daqueles que discordarem do sistema. É uma coisa assim, sabe, gente? A gente é o desvendar da palavra de Deus, a gente está vendo o desenrolar da história dentro da Bíblia. Deus revelou aos seus servos o que aconteceria com antecedência, né? Nós estamos aqui estudando o que passou, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai ainda acontecer, e fomos advertidos antecipadamente de todo o desenrolar da história. Já podemos ver deslumbrando o cenário diante dos nossos olhos. Isso é o que Deus faz através da sua palavra, desvendando. E só aqueles que têm o prazer de estudar a palavra de Deus, estudar as suas profecias, conseguem, através do Espírito Santo, ele vai desvendando, abrindo nossos olhos para a compreensão maior da palavra de Deus. Que o povo de Deus sempre se poste dessa maneira de estar estudando a palavra de Deus, porque é esclarecedor e nos ajuda a nos preparar para o tempo de fim, não é, Gelson? É isso mesmo. É Você dessa pode fazer uma forma. consideração final aí para a gente? Sim, que acompanhemos o que está acontecendo, a ressignificação, mudança, reinterpretação da palavra de Deus faz parte de uma doutrina satânica que tem como objetivo forçar o movimento mais tradicional a tomar posição com relação àquilo que é visto como desmando, como descaso, como ataque à palavra de Deus, né? Entretanto, alguns dentre nós têm adotado essa agenda progressista e criado um movimento subversivo. Não é da igreja, a igreja não apoia esse tipo de coisa, mas existem pessoas dentro da igreja, né? Então, assim, estão entre nós, mas não são dos nossos. E nós precisamos, neste momento, dedicar tempo, amor e estudo à palavra de Deus, porque, de acordo com o irmão White, somente aqueles que acalentarem o amor à verdade é que permanecerão de pé diante da crise que está por vir no contexto do tempo de angústia, né? Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma oração, e eu peço para você que assim que terminar a oração, você não saia, não. Fique aí para a gente fazer um print e colocar lá no nosso grupo, tá bom? Eu vou pedir aqui para fazer oração com a gente esta noite. O Washington, você pode fazer oração com a gente, Washington? Oremos. Querido Pai eterno, muito obrigado pelo conhecimento que você tem nos concedido através da tua palavra e a certeza que estamos realmente sob teus cuidados. Possamos permanecer cada dia te buscando, te adorando, porque o Senhor nos revela tudo aquilo que precisamos saber para que possamos viver bem no período que estamos vivendo. Possamos a cada dia nos apegar ao Senhor. Nos dê uma boa noite, um sábado abençoado em tua presença. Nós te rogamos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, pessoal.